vai conversando aí sobre as questões passadas e futuras, né? Então, eu queria mostrar só um slide que eu esqueci de pôr na aula de vocês, mas vai estar na aula da tarde, porque eu acabei postando da tarde, que eu vi o problema da câmera onde estava um pouco melhor, tá? Então, eu se entrar alguém, você fala para mim, por favor, falo, porque o meu não mostra todo mundo que entra aqui, pode só mostra deixar. 4 pessoas. Ok, Tá? sem problema. Obrigada. Então, só uma questão aí a respeito do provisório, né? Que eu falei várias técnicas de fazer provisórios, né? Inclusive essa da faceta, que a gente desgasta a lingual, depois vem completa, né? Isola com vaselina, igual o arteiro falou, né? Então, e aí completa a lingual, você faz um provisório, ok, né? O que eu estava falando, né? Também comentei essa é uma técnica diferente, mas o que eu queria mostrar é que nunca o provisório que você fez ali no modelo e que você preparou vai chegar na boca e vai servir que é uma beleza. Ou ele vai ficar muito folgadão, mas encaixa o formato certo. O formato externo, ok. Né? Você fez naquele modelo, vai ficar certinho para aquele paciente. Agora, o formato interno, foi você que desgastou o gesso, fez um preparo. E o dentista fez o preparo lá. Os dois preparos não são iguais. Né? Então, ou o dente entra e fica folgadão, o dentista desgastou mais que você, né? Ou o dente não entra, ou seja, o dentista desgastou menos que você. Você fez um preparo maior, aí ele não entra. Então, o dentista provavelmente vai ter que reembasar, né? E a resina ela é muito versátil para isso. Você pode acrescentar, né, por dentro, por fora e tal. Então, essa é uma das vantagens aí do metilmetacrilato, né? A resina acrílica para fazer provisório. Então, vejam aí nessa foto aí do Clu Pro do Insta que eu sigo lá, ele falou, saudade de reembasar um provisório, né, meu filho? Então, olha aí, ele reembasou, veja na linha de cima, ele preencheu ali na imagem de cima, ele preencheu com resina de rápida, foi lá na boca do paciente e completou para o provisório ficar justinho de novo. Só que ele dá uma extravasada, né? A resina passa os limites. E aí, no slide de baixo, né, tá desenhadinho ali o limite do preparo, é ali que acaba o dente. Dali para fora é gengiva, né? Então no slide de baixo ele já tirou o excesso, já deixou, né, com acabamento e tal. Então um provisório que abraça o dente até o término, nem com sobre-contorno, nem com sob-contorno, né? Quando está aquém do bordo. Então, aí, ó, os provisórios, então, mesma coisa na foto de cima, tá com excesso, aí ele marcou a linha de término, veio com uma broca tipo a de tungstênio, aquela drila, ela é boa para isso, remove certinho até o bordo, e depois polimento, lixa e pedra pómez no torno do polimento, branco de Espanha, né? Então o dente fica lisinho, que a gengiva precisa de um dente lisinho, né? O objetivo do provisório um deles é deixar a gengiva saudável. Então, esse acabamento na linha de término certo, o polimento é muito importante, tá? E é isso. Então, foi essa a observação que eu queria fazer a mais aí sobre essa questão dos provisórios, para você lembrar, né, que o provisório, até você, quando precisa completar a resina, faltou em algum lugar, você quer completar, quer reembasar, né? É possível a resina acrílica você fazer consertos, tá bom? E melhoras. Então, nós estávamos na 11ª questão. Hoje acho que vai um pouco mais longe, né? Então, eu também estou um pouco mais, menos, né? Estava meio perdi um pouco a prática, né? Estava meio travado já. Agora estou melhor. Voltando a então, ok, em uma coroa vinil metaloplástica, como se dá a retenção da resina ao metal? Então, vou fazer uma metaloplástica, né? Um metal com resina. E aí, como que essa resina vai grudar no metal? Né? Quem pode dar uma clareada nessa resposta aí, hein?
Tem que colocar pérolas retentivas, bolinhas ou açúcar cristal? Boa! Algum tipo de retenção mecânica, né? Então, Marcelo, diga. fazer também tipo uns cortes com o disco assim, dá também, não é? Retenção mecânica. Às vezes eu faço também dessa forma, uns cortinhos com o disco, né? Se bem que muito raro fazer metaloplástico hoje em dia, mas tem que reter, Mas né? para fazer Hã? protocolo também, né? Ah, sim, protocolo também, de resina, né? Quando a resina vai ser termoprensada, tem a barra, também precisa ter, né, bem lembrado, né? Essas retenções mecânicas, né? Então, aí uma foto da internet falando aí em implante, né? Isso daí são elementos unitários de implante, né? Que esculpiu com cera sobre uma peça que se chama UCLA, né? É um tipo de um UCLA aí, né, que ele já tem uma base metálica, né? Essa basezinha embaixo é metálica, que pelo menos o encaixe no implante está garantido, né? Não depende da fundição. Então, são peças que compra pré-fabricada com base metálica. Ela é de plástico, um tubo de plástico. Esse tubo de plástico passa um parafuso, né, para parafusar a peça, né? E em volta desse tubo de plástico, a gente esculpe o dente em miniatura. Nesse caso, para aplicar uma resina foto. E a resina foto precisa de retenções para aumentar a resistência. Então, ele colocou aí pérolas retentivas, essas bolinhas aí, que vai derreter no forno, tudo vai virar metal, né? Já tem uma parte de metal que vai enroscar no metal que chega, então vai ficar tudo metálico, né? O metal desses encaixes geralmente é cobalto cromo, tá? Então, isso daí é um exemplo. Olha lá a câmera de compensação, aquele voluminho perto da coroa, né? Então, são metaloplásticas, ainda no procedimento de fundição para virar metal. Tinha uma conversa lá numa comunidade esses dias de Face, de técnicos, que eles estavam falando exatamente sobre o cocô de cupim, né, de colocar aquelas bolinhas de cupim também, que é excelente, que eu uso desde a década de 80, né, que é uma técnica bem antiga mesmo, 90, 0010, e não deixa resíduo, evapora também no forno, né, e aí o metal fica com bolinhas, tá? Então, cada um usa aí o tipo de... O protocolo, às vezes, pode até ser bolinhas maiores um pouco, né? Que vai bastante resina, se tiver espaço. Agora, para essas coroas, geralmente tem pouco espaço, né? Coroa vinir e tal. Então, é interessante que essas bolinhas não sejam muito grandes. E mesmo assim, depois de fundido, a gente corta metade da bolinha, porque a bola é redonda, né? A parte do meio para cima não retém. Ela é expulsiva, não segura a resina. O que retém é a parte de baixo da bolinha, né? Onde tem uma área, uma reentrância que prende a resina. Então, em casos de falta de espaço, uma alternativa é cortar a bolinha aí, né, pela metade, né? Você não perde retenção e ganha espaço, tá? Então, normalmente, nessas coroas vinil, metaloplásticas, quem usa essas bolinhas, antes de aplicar resina, dá uma diminuidinha nelas, né? Da parte expulsiva, são dicas aí, ok? Então, em uma coroa metalocerâmica, como se dá a retenção da cerâmica ao metal? Tá bom, então agora eu vou fazer metalocerâmica. A cerâmica, ela precisa dessas retenções mecânicas? Precisa pôr açúcar cristal, bolinha, pérolas retentivas? Precisa? Ou nem pode? Pode Pode, né, pôr? Marcelo? Pode pôr Porque bolinha senão assim? não pode, porque senão fratura a cerâmica, né? É a cerâmica trinca, né? A cerâmica, ela se une ao metal através do quê? Ligação química, não é? Isso, a Do ligação calor, química com quem? Com calor, não é? óxido. Com o óxido. O metal, ele tem que oxidar, né? Ele tem que oxidar. Então, não dá para fazer uma metalocerâmica num ouro puro, por exemplo, porque o ouro não oxida. Então, tem que colocar algum metal misturado, né? Para que tenha óxido. O óxido é fundamental. Então, como que se dá aí essa retenção da cerâmica, né? Então, é uma retenção química
porque o opaco interage com o óxido do metal. E mecânica, porque a cerâmica, ela vitrifica, vamos dizer assim, né? Abraçando o metal, né? Então ela fica aderida ao metal. Por isso que o metal ele tem uma certa retentividade, o bordo mais, né? Um bordo um pouquinho mais fino, né? E os volumes nas proximais, né? Então, para quê? Para a cerâmica abraçar isso, né? E ter uma retenção mecânica também, ok? Dá resistência para a cerâmica isso. Esse formato do metal também é importante, ok? Então, eu peguei uma definição aí de uma aula que está na internet, você só põe lá metalocerâmica, aparece isso. É uma restauração metálica fundida em liga especial recoberta por cerâmica. É formada por um casquete ou popping metálico que se ajusta ao preparo do dente e pela porcelana que se une ao casquete química e fisicamente, né? Química porque essa interação do óxido, fisicamente porque ela retém mecanicamente, né? Então, achei legal essa foto aí de um artigo que eu procurei também, cerâmica, óxido, metal, e apareceu umas imagens de microscopia eletrônica, né? Inclusive, cadê o autor? Está em algum lugar, daqui a pouco cito. Ah, está embaixo, esse aqui em vermelho, mas achei que tinha mais informação, tá? Inclusive o Botino, tá? Mas olha lá que imagem bonita. Então, o metal, né? O metal ali na parte inferior. Aí a gente vê uma linha, um espaço, o óxido e a cerâmica que foi aplicada. A grande conclusão que a gente vê nessa imagem é que o óxido une com a cerâmica, que é uma beleza, quase não tem emenda. A parte mais frágil é a ligação do metal com o óxido, né? Que ali já está querendo soltar, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente vê que destaca a cerâmica, muitas vezes vem ali uma mancha escura, né, do metal, vem junto, e aí o metal fica brilhante ali onde soltou. Ou seja, o óxido é que soltou da cerâmica, né? Então, a região mais frágil, na verdade, é a união do óxido com o próprio metal, né? Porque a cerâmica, ela une muito bem ao óxido. Então, hoje em dia, o que se fala nos cursos é que a gente tem que controlar com o forno a quantidade de óxido, né? As dicas que eles dão é fazer essa oxidação com vácuo, sem oxigênio, né? Para que tenha menos óxido. Uma camada mais fina de óxido, né, tem maior resistência do que quando o metal sai super oxidado, super escuro, né? Então, eles deixam 2 minutos só, 980 graus, com vácuo, né? Então, essa hora o metal oxida, mas peronomútil, né? Tentando controlar essa quantidade de óxido. Essa é uma dica aí, né? Já mais especializada, tá? Cite ligas metálicas utilizadas em metalocerâmica. Então, quais as ligas que eu posso, né, aplicar cerâmica? A gente já viu que tem que oxidar, né? São ligas que oxidam para unir a cerâmica, né? Então, quem inventou essa história, só para complementar a resposta, foi o Brecker, né, em 1956, que confeccionou a primeira restauração metalocerâmica, né? Então, ele conseguiu, né, deixar compatível o metal com a cerâmica no coeficiente de expansão térmica, porque isso era outro problema para dar certo esse trabalho, né? Aplicava a cerâmica, punha no forno, expandia, esfriava, trincava, né? Tinha alguma coisa errada. O Brecker, né, nessa época, conseguiu achar uma cerâmica, né, que era compatível com o metal que ele usou, né? Dentre as ligas nobres, que são as melhores, né, para fazer qualquer trabalho quando a gente usa metal, as mais utilizadas estão o ouro, platina, paládio, uma mistura aí, né, então, de ligas nobres. Ouro, paládio, prata, ouro, paládio, paládio, prata, paládio, cobre e paládio, cobre, galho, né? São algumas alternativas que o fabricante e os fabricantes utilizam aí, né, para fazer uma liga metálica nobre, né, feita para aplicar cerâmica,
né? São ligas caras, né? Se imaginar a grama do ouro e ainda para fim odontológico, né? Então, com mais ligas aí nobres misturadas, na temperatura, coeficiente de expansão térmica correto, né? É um trabalho caro só de material, né? Mas sempre ideal, né? Por causa dessa oxidação não intensa, por ser um metal não tão duro, né? Um metal, né, com uma dureza menor. Agora, o dia a dia, a metalocerâmica, normalmente são ligas básicas, né? Ligas básicas que, a partir de 1928, explodiram aí por causa do grande preço dos metais nobres, né? Então, as ligas de metais básicos para as restaurações metalocerâmicas são níquel-cromo, pode ter com berílio ou sem berílio, a gente já comentou isso, né? Aí vai da preferência do laboratório. Cobalto-cromo, que é melhor que níquel, porque não tem esse risco tão grande de alergia que o níquel oferece, né? E o titânio, que é um metal básico, né? E que a dificuldade é realmente fundir o titânio, precisando de máquinas, né, especializadas aí, né, com argônio, com vácuo, para que o titânio não reaja com o ambiente, porque é um metal muito reativo, né? Não dá para fundir com maçarico, como níquel-cromo e cobalto-cromo, né? Então, são as opções aí de ligas metálicas básicas, né? Tem várias marcas, eu acho que numa outra pergunta eu mostro algumas marcas, tá? Então, eu peguei esse texto aí desse artigo, né? Acho que tem sido errado aí. Ligas para restaurações de metalocerâmica, uma revisão da literatura, né? Desses autores. Então, você procurar, você acha. Grande Walter Gomes Miranda foi meu professor na USP, tá de boa hoje, aposentado. Cara, muito legal, já fizemos voo junto até. Então, qual é o formato ideal para um popping de metalocerâmica? Qual o formato ideal para um popping de metalocerâmica? Então, é justamente aquilo que eu já comentei, né? Você vai fazer um popping, você tem que fazer um dente em miniatura, né? Um central, uns 2 milímetros, 1,5 milímetro menor, para que caiba a cerâmica, o opaco, a dentina, o esmalte, né? Então, o ideal é sempre esculpir o dente inteiro para você já visualizar o objetivo da cerâmica, como ela vai ficar, e aí reduzir esse 1,5 milímetro, né, para você trabalhar com previsibilidade. O ideal é ter até o silicone, né, depois que você esculpe o dente inteiro, você copia com silicone, reduz, e aí você vai verificar o espaço que existe entre a sua estrutura e a cerâmica, e o formato do dente, né, que é o espaço da cerâmica que você está programando, né? Então, quanto mais dente você fizer de metalocerâmica, quanto maior a prótese, mais importante você esculpir a anatomia inteira, né? Copiar com silicone e depois reduzir. Não já ir imaginar 2 milímetros menor, tá 2 milímetros menor, né? Eu já fiz muito assim e errei bastante, né? A gente pensa que ganha tempo, mas perde tempo. Ó, você está sonhando, meu filho? Meu cachorro está sonhando aqui. Ok, então, dando uns gritos dormindo. Olha lá, meu. Ozzy, acorda, meu filho. Fica tranquilo. Então, então, olha lá, o dente ali com aquela cinturinha mais fina, né? Para quê? Porque aquela parte é que tem maior risco de aparecer metal, é o bordo, né? Então, ali é ideal que tenha menos metal possível. O 0,3 é seu limite, senão quebra o bordo em metais básicos. Então, deixando o bordinho mais fino, bem acinturado, e aí o dente 2 milímetros menor em altura, nas laterais, no volume na frente, mais retentivo. Reparem que a cerâmica vai vitrificar, contrair, abraçando essa estrutura, né? Então aumentando a resistência, né? Se cair no chão, não solta as duas partes, né? Mas dá medo de trincar, sim. Então, material friável. A cerâmica, ela é friável, né? Impacto não é bom para ela. Ela é muito resistente no desgaste, na dureza, tal. Mas impacto para a cerâmica dá medo.
né? Então, pode trincar. Olha lá o copo penteadinho, depois penteadinho, tempera com a broca, né? Com as drilas especiais para metal, a cintura, mede com o espessímetro, jateia, não põe mais a mão, né? Limpa e aí oxida. Esse é o procedimento para aplicar cerâmica, né? Tem gente que põe no ultrassom também antes para tirar partículas de óxido, porque vai jatear, pode ter partículas de óxido, põe no ultrassom, às vezes com álcool isopropílico, né? Tem várias técnicas, tá bom? Então, a ideia é limpar para a cerâmica se unir, né? Depois, antes de oxidar. Então, oxida, olha lá, escultura em cera, inverteu a ordem aí, mas tá bom, né? Então, esculpiu em cera e fundiu, tá? Então, coeficiente de expansão térmica. Eu estava comentando que é muito importante, né? O que é o coeficiente de expansão térmica? Qual a sua importância aí nos trabalhos de metalocerâmica, né? Essa era a luta aí, né? Nessa época que foi inventada a metalocerâmica, né? Em conseguir deixar compatível. O metal vai no forno com a cerâmica, os dois expandem, aí na hora que abre o forno, os dois contraem junto e não trinca, né? Então, o coeficiente de expansão térmica, aí, pegando no Wikipédia mesmo, que mede a alteração relativa de comprimento ou volume que se produz quando um corpo sólido ou um fluido dentro de um recipiente experimente uma alteração de temperatura, resultando assim numa dilatação térmica, né? Então, esquentou, aquele material começa a ter agitação das moléculas, né? Dos átomos, então começam a se distanciar, porque está esquentando, e isso promove, né, essa dilatação desse material, né? E o metal, ele tem uma grande dilatação térmica, né? Ele tem um coeficiente de expansão alto, né? Tanto é que trilho de trem, né? Eu sempre cito isso, resolvi pôr a imagem, né? O próprio trilho tem que ter esse espaço aí, né? Para não empenar, não dar problema, porque o próprio sol já vai causar aí, né? Uma expansão desses materiais aí, né? Desse metal. Tem uma grande expansão térmica. Agora, imagina num forno que vai aí a mais de 900 graus para fazer a metalocerâmica, vai expandir mais ainda, né? Então, embora o coeficiente seja o mesmo. Coeficiente de expansão térmica, né? Então, olha aí, esses dois materiais, o metal e a cerâmica, né? No caso aqui um protopolo cerâmico, né? Olha aí, o metal não tem retenções, né? Não tem pérolas retentivas. Metal uns 2 milímetros menor aí para você ter um espaço para aplicar cerâmica em volta, né? Olha a parte da gengiva também, no metal esculpido. Por aí passa um parafuso já que também vai passar, né? Depois da aplicação da cerâmica. A cerâmica fica com furinhos por onde passa esses parafusos. Ok, não é esse o tema. Então, esse metal, a gente tem que imaginar que tem que cobrir com cerâmica, né? A gente vai cobrir ele todo com cerâmica, vai ter opaco, vai para o forno, outro opaco vai para o forno, aí dentina geralmente vai para o forno, e depois todos os efeitos, esmalte, translúcido, o dente vai ficar até maior do que deveria, né? O dente vai ficar dentão mesmo, né? Então, isso aí vai para o forno, né? E lá dentro, o vácuo, né, vai fazer com que as partículas se aproximem. A água que você colocou na cerâmica, umedeceu para esculpir aquele pó molhado, já foi embora, né? Agora só tem o pó, né, de feldspato, que é uma cerâmica feldspática, né? E aí, o que acontece? O forno vai esquentando, né? O forno vai esquentando. A tendência desse pó é sinterizar, ou seja, a superfície dele vai derreter e as partículas desses pós vão se unir, formando um bloco de cerâmica, né? Então,
o material aí sim adquire a cor que deveria, né? Os pigmentos que tinha, né? Se quem trabalha com lápis aquarelável faz a cerâmica verde, sei lá, já evaporou tudo, né? Até o pó rosa, que a cerâmica era rosa, já foi. Agora é um pó branco que está virando amarelo, a dentina está ficando transparente, o esmalte translúcido, né? Então, está virando a cerâmica, né? E aí, geralmente fica na temperatura final ali por 1 minuto, né? Sem vácuo. O ar entra e comprime essa cerâmica para ela ficar mais resistente, né? Primeiro tirou o ar, ela ficou já mais compacta. E agora está descendo a serra, vai comprimir. Ai, meu ouvido, né? Vai dar aquela pressão de que nem descer a serra, né? O material vai ser comprimido pelo ar que está entrando, então ele aumenta a resistência, né? E aí o forno abre, né? O forno abre, né? Geralmente ele abre direto, e aquele material sai vermelho, vermelho, vai esfriando e você vai vendo como ele ficou, né? Vai vendo como ele ficou. Né? Ele já contraiu um tanto, né? Porque evaporou água, as partículas se aproximaram. Agora, né, os dentes estão na forma, né, desejada. É lógico que saiu já lindo, maravilhoso do forno, não acontece isso. Geralmente a gente precisa dar um acabamento, né? Precisa dar o glaze e tudo mais. Só foi para, né, explicar isso daí. Tá? Então, isso daí só é possível se o coeficiente de expansão térmico do metal e da cerâmica forem compatíveis. O coeficiente do metal é sempre um pouquinho maior que o da cerâmica. Quando você compra um metal, você já vê que cerâmica que você usa sobre aquele metal. Ou quando você compra cerâmica, você vê quais os metais são indicados para aquela cerâmica, porque mínima diferença vai trincar. Então, vejo aqui esse estudo também, aqui que eu peguei também na internet aí, né? Essa imagem, ó, restauração metalocerâmica, um estudo comparativo da compatibilidade térmica de ligas níquel-cromo e porcelanas odontológicas. E aí ele mediu essa expansão térmica aí do metal, você vê que é uma expansão bem linear, né? Ele vai expandindo conforme vai aumentando a temperatura, né? Até uma hora que vai ter a fusão desse metal. E vejam o gráfico da porcelana. Ela segue um pouquinho abaixo do metal, mas elas são parecidas essa curva. Então, são materiais compatíveis, né? Você vê que o coeficiente de expansão do metal é um pouquinho maior que o coeficiente da cerâmica. Aí tem um ponto de transição e aí o amolecimento da cerâmica, que é a temperatura de transição vítrea, que aí a cerâmica virou um gel, né? E as partículas se uniram. A partir daí vai ter que esfriar. O caminho é o mesmo, né? É o mesmo. Né? O tanto que o metal expandiu é o tanto que ele vai contrair. O tanto que a cerâmica expandiu é o tanto que ela contraiu. Né? Então, esse coeficiente é o mesmo. E aí o metal, ele contrai um pouquinho mais que a cerâmica. Ou seja, ele puxa a cerâmica. Ele fala, bem a cerâmica, eu estou contraindo mais. Isso daí aumenta a resistência da cerâmica. Né? Porque é uma certa compressão. É uma resistência compressiva que se fala, porque o metal está puxando a cerâmica e falou, vem, a cerâmica ficou mais resistente. Quando tudo isso está bem ajustado. Se passar do ponto, uma expansão muito superior do metal, ou né, uma contração, no caso, né, muito superior do metal, então, ou inferior do metal, aí a cerâmica que já vitrificou, já virou vidro, o metal continua puxando e ela trinca. Né? Então, é muito importante aí você saber aí a cerâmica que pode ser aplicada sobre o metal em relação a coeficiente de expansão térmica. Outros motivos de trinca é o formato. Quando você faz um dente, por exemplo, a estrutura muito menor e começa a aplicar cerâmica, passa dos 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros de cerâmica, essa contração aumenta da cerâmica e aí ela trinca, ela perde suporte. A cerâmica precisa ter um metalzinho ali suportando ela por baixo. 2 milímetros abaixo no máximo, né? Para estar assim, essa quina não vai trincar, tem metal. Se você tira aquela quina e a cerâmica fica grossa, e aí começa a aparecer os problemas, né? Então, fazer metalocerâmica, você vai, na verdade, conseguindo resolver essas falhas, né? Então, muito importante fazer cursos para que te ensinem aí já direto como resolver essas falhas sem ter que ficar
né, passando perrengue, né? Então é isso, são dicas aí da metalocerâmica. Quais as cores da escala Vita clássica, né? Então, a maioria dos laboratórios trabalham com a escala Vita da clássica, né? A escala, né, mais utilizada, embora existam escalas mais novas, né? Então, ela, como eu já falei na aula de cores, né? Então, são 16 cores. A cor A tem mais cor que todas, é a 1, a 2, a 3, a 3,5 e a 4. O que mudou nessas cores? Ficou mais escuro? Não. Ficou mais saturado, aquela cor ficou mais intensa. Ok, B1, B2, B3, B4. São outras cores, né? Então, A1 tem um pouco de vermelho e um pouco de marrom nessa cor, né? Na cor B tem um pouco de vermelho e um pouco de amarelo nessa cor, ou seja, alaranjada, né? O C1 até o C4 tem tons de cinza, né, que vai saturando mais, do C1 até o C4. E a cor D, né, então seria cinza com vermelho, uma cor cinza avermelhada presente. Você não consegue perceber isso, né, olhando a escala, né? É mínimo essa diferença entre as cores, né? Então, ninguém tem dente vermelho, é um pouco avermelhado, né? Então, D2, D3, D4, o D tem menos cores, né? Então, são cores, são tonalidades aí da escala Vita, né? A escala A, B, C, D, são as tonalidades da escala Vita, com diferentes níveis de saturação. Muito bem, ok. Quais as 3 dimensões da cor? Cite uma escala odontológica que utiliza esse conceito. Eu estou falando que nem um louco aqui rápido, se alguém quiser interromper, falar alguma coisa, tá? Por favor, tá? Estou indo porque eu estou achando que vocês estão entendendo. Se não tiver, vocês me dão um break aí, tá? Tudo bem aí? Vocês estão captando a vossa mensagem? Tudo bem, Pipo? Tenho 1 minuto e 40. Vamos lá. Quais as 3 dimensões da cor? As 3 dimensões da cor, quem utiliza esse conceito foi a escala Vita da 3D Master, que é um novo sistema que a Vita já faz um tempo, né, que implanta nos seus materiais, né? E ela se baseia nessas 3, né, dimensões. A claridade, que é a quantidade de preto e branco, né, que quem observa isso são os nossos bastonetes, que enxergam claro ou escuro, então claridade é um conceito. A saturação, que eu já citei, você está fazendo um suco cada vez mais forte, mais suco, não está ficando mais escuro o seu suco, está ficando mais saturado, mais cromatizado, né? Saturação ou croma, né? E a última é a tonalidade. Então, que cor você está usando? Amarelo, verde, azul, né? Então, diferentes tipos de tonalidades. Então, essa escala, ela segue esses conceitos. Primeiro, você acha a claridade, né? A claridade número 3, por exemplo. A saturação, você desce na escala, você está saturando aquela cor, e você desvia para o amarelo ou vermelho, né? Nesse jogo de escala aí da 3D Master. Então, aí mudando a tonalidade. Então, é uma escala aí que quem trabalha com a Vita, né? Então, utiliza esse sistema, né? Dica aí do Márcio Breda, tá? Bons vídeos dele aí sobre essa escala e o sistema Vita, tá? Então, voltamos quando eu cair da cadeira aqui e vamos começar de novo. Acho que não tá. Continuando, a gente está falando sobre a escala da Vita, né? Apareceu a imagem para vocês aí, né? Tudo ok? Sim? Certo? Então, próxima pergunta. Então, explique as dimensões da cor. Pô, eu já expliquei praticamente, mas tudo bem. Vamos de novo. Então, matiz, né? Então, seria o quê? As opções, né, de cores que a gente tem, né? Então, desde o amarelo aí, passando laranja, vermelho, né? Violeta, né? Azul, né? Ciano. Então, as cores primárias, a gente até, inclusive, já citou também, né? Que é o ciano, o magenta e o amarelo, né? Então, são as cores primárias aí dos pigmentos. Com essas cores, né? A gente consegue fabricar qualquer cor. Ok, então essas tonalidades aí
é um princípio, né? O princípio da matiz ou tonalidade, né? Então, temos várias cores aí observando, ok, nos peixinhos, né? Então, temos nas escalas, assim, as escalas mais comuns, né? A gente tem alguns grupos de tonalidades, como eu falei até na escala da Vita, né? Então, essa aqui, no caso, é a escala Chromascope, né? A gente vê que tem algumas cores que são baseadas no branco, outras no laranja, outra no marrom, outra no cinza e outra no preto. Então, são diferentes matizes dessa escala, né? Então, ali, então essa escala aí da Chromascope, que é uma escala da Vita, né? Da Vita, 110, né? Então, são grupos com essa nomenclatura, né? 210, 310, né? São famílias de matizes diferentes. E aí, para fazer um dente, só falando sobre cor, você sempre vai ter aí, né, uma dentina, por exemplo, a 210, que está aqui o nome na embalagem, e ali S2 é o esmalte que você tem que aplicar sobre aquela dentina, né? Então, o esmalte, né, que você vai aplicar, que está aqui no slide ao lado, esse Schneider Sisal. Então, para você chegar na cor 210, na verdade, você tem que trabalhar não só com a dentina, senão o dente vai ficar todo de uma cor. Você tem que trabalhar também com o esmalte, né, para dar aquele degradê da dentina para o esmalte. Então, né, para fazer uma cor A3, a mesma coisa que é da Vita, você precisa usar a dentina A3 e o esmalte apropriado para recobrir aquela dentina A3, aí você vai chegar num dente cor A3, né, que não é monocromático, né, ele tem esse degradê aí do dentina para o esmalte, tá? Olha aí, então essa dentina A3, né, então a gente tem matizes A, né, como eu falei, marrom e vermelho, matizes B, amarelo e vermelho, C, cinza, D, vermelho e cinza. Então, são tipos de matizes, né, diferentes, cores de dentina, né, tonalidades de dentina diferentes, tá? Então, agora, saturação. Saturação é você colocar o mesmo pigmento e deixando aquela cor mais forte, mais densa, com mais pigmento. Isso está ficando mais escuro? Não está, parece que está ficando mais escuro, mas não está ficando mais escuro. Está ficando mais saturado, estou pondo verde, 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 né? Então, saturou, estou saturado dessa cor aí. Nem ganha mais nada, não ganha o mundial, estou saturado dessa cor aí, né? Então, então, para ficar escuro, tem que colocar preto, para falar que, eu estou querendo uma cor mais escura, você coloca preto. Quero uma cor mais clara, coloca branco, né? Quero uma cor mais saturada, cor mais verde. Ok, então olha aí a saturação, né, que é esse outro conceito da cor, outra dimensão. A gente tem a escala da Vita, a cor A1, A2 é a mesma cor, A1 e A2 é a mesma tonalidade, porém, estou fazendo um suco mais forte. Estou saturando, 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 até chegar no A4, mas a cor é a mesma, né? Então, olha aí, saturando, saturando. Escolhe a saturação que você quer aí. Normalmente, os caninos têm uma saturação maior, né, que os laterais, por exemplo. Parece mais amarelado, né? Então, normalmente, o canino satura-se mais, né? Porque tem muita dentina, pouco esmalte. Ok, já é uma pirâmide. Então, a última aí, dimensão é a luminosidade, então, quantidade, a claridade, ou também valor, né? Quando você fala que eu preciso de um dente com mais valor, não é mais caro, é com mais branco, para clarear, né? Então, essa escala de cinza, e 1000 tons de cinza, né? Sei lá. Então, é claridade, tá? É claridade, tá? O valor, muito bom. Então, inclusive, né, os animais enxergam muito bem aí essa característica, né? Os animais noturnos, porque eles têm muito bastonetes, enxergam muito bem preto e branco, enxergam no escuro, né? Então, para a gente saber se um dente você tem que fazer mais claro, mais escuro, você tem que pegar uma foto preto e branca, né? Então, para ver qual é a claridade daquele dente, então a gente estuda pela imagem preto e branco, tá? Muito bem, ok. Então, ainda no mesmo tema,
né, as cores primárias e secundárias da luz, né? Então, uma coisa que eu também expliquei na aula de cor, é uma coisa que eu aprendi não faz assim tanto tempo, né? Mas que eu gostei muito, né? De entender isso, né? Como que a televisão forma uma imagem, né? Então, com luz vermelha, verde e azul são as cores primárias, né? Então, consegue fabricar o que? A luz branca, que possui todas as cores, né? Então, então, com essas três frequências aí de ondas eletromagnéticas, né? Da cor vermelha, vermelho, verde e azul, né? A gente, então, consegue aí qualquer cor, né? Então, perguntou a secundária também, né? Então, vamos lá. A secundária é a primária dos pigmentos, que eu acabei de falar agora há pouco. Então, amarelo, ciano e magenta, né? Então, são as cores secundárias da luz, né? Então, se eu tiver aí numa balada com essas luzes aí, se eu ficar no canto vermelho, eu fico vermelho. Se eu ficar no canto verde, eu fico verde. Se eu ficar entre o verde e o vermelho, você vai me ver amarelado. Agora, se eu cair aqui para o meio, você vai me ver da cor que eu sou, né? Aqui tem todas as cores de luz. Você vai me ver aí com a blusa vinho, com a bermuda cinza, né? Então, do jeito que eu tiver, você vai me ver a imagem real ali no centro, né? Por isso que se chama sistema aditivo, porque cada luz primária somada aí, né, vai adicionar. A gente tem todas as cores, a união de três aí formam todas. É um sistema que se chama aditivo. Um sistema aditivo é o sistema, né, RGB, né? Red, green e blue, né, que é as cores primárias, são as cores primárias da luz, tá? E aí a pergunta, quais as cores primárias e secundárias dos pigmentos? Então, para eu trabalhar com pigmento, se eu quiser fabricar qualquer cor, não são essas cores que eu preciso ter, tá? Para os pigmentos, que já é um sistema subtrativo, eu preciso do amarelo, do magenta e do azul, ciano. Então, com essas cores, eu consigo misturar e fazer qualquer cor, né? Então, agora, se eu misturar as três em partes iguais, né, eu vou fabricar o preto, que é uma ausência de cor, né? Por isso se chama sistema subtrativo, né? Porque a união fez a ausência. Então, é por isso que as impressoras elas possuem um cartucho colorido, né, com amarelo, ciano e magenta, e um cartucho preto. Né? Porque se fosse fabricar o preto, ia gastar todo o cartucho colorido, ia ter que misturar as três e aí foi tudo embora. Então, o preto é uma cor separada para impressão, né? Então, é muito legal isso aí, né, que não é assim o que é aprendido, por exemplo, na escola, né? Então, que é uma outra teoria que veio do Leonardo da Vinci, que as cores primárias é o amarelo, o azul, né, e o vermelho. Isso aqui também é amarelo, azul e vermelho. O magenta, ele se chama vermelho magenta, né? Então, de certa forma, é a mesma coisa, só que mais específico, mais correto, né? Então, cientificamente, essas são as cores primárias hoje em dia, né, depois dos estudos e tudo mais, dos pigmentos, cores primárias dos pigmentos. Né? Um dia a gente pode brincar de pegar essas tintas e ir misturando, né, observar as complementares, observar essa fabricação do preto, misturando as três. Né? Muito legal essa aula prática, né, que eu vi numa aula do Paulo Cano. Né? Então, muito legal essa prática das cores, tá? Então, ok, qual a diferença entre um sistema de cores aditivo e subtrativo? Exatamente isso, né? As luzes, as cores primárias da luz, quando se unem, né, a gente tem a luz branca, que possui todas as cores, é um sistema aditivo. Os pigmentos, as cores primárias, quando a gente une, né, a gente, em partes iguais, a gente tende ao preto, ou seja, uma ausência de cor. Então, a gente fala que é um sistema subtrativo, né? Então, é o problema aí quando você começa a misturar muitas cores opostas para aplicar um dente, por exemplo. Por exemplo, o azulado, né, na incisal, com laranja na cervical, aí escorre e mistura, sem querer.
vira cinza ou preto, né? Escurece o dente, porque você está misturando todas as cores aí, né, primárias, né, nessa mistura que tende ao preto. Então, tem que estar o laranja embaixo, o azul em cima. Cuidado para não acinzentar, né? Então, ok. Muito bem. Então, aqui está o sistema subtrativo, que é o sistema das cores primárias dos pigmentos. E aqui o sistema aditivo, que é das cores primárias da luz, né? As luzes que são necessárias para a gente enxergar todas as cores, né? Então, a gente, quando trabalha, a gente trabalha com essas duas formas, porque a gente não enxerga um trabalho sem luz. Então, a gente precisa de uma lâmpada, uma iluminação adequada para que a gente trabalhe com luz branca, com todas as frequências presentes. E a gente trabalha com os pigmentos para obter a cor desejada, né, nessa luz branca, né? Então, ambos os conceitos aí estão juntos quando você trabalha em qualquer arte, né? Em qualquer arte aí, né? Por exemplo, a prótese dentária. Então, a translucidez é a pergunta agora, deveria ser, né, mais uma princípio da cor, né? A translucidez é o quanto, né, a luz passa, tem um pouco a ver com saturação, né? Mas é um fenômeno aí de passagem da luz, né? A possibilidade que o material, né, oferece para a luz ser transmitida por ele, né? Então, entrar dentro do material, ser difundida dentro do material, né? E também atravessá-lo. Então, isso é translucidez. Quanto mais atravessa facilmente, né? Então, mais transparente esse material, que é diferente de translúcido. Como aumentar a translucidez de um elemento cerâmico? Então, tem que fazer uma cerâmica bem translúcida. Um dente jovem, né? Um dente com as características originais aí, dos dentes. Então, esse slide aí é bacana para mostrar isso, né? Que a luz ela bate no dente, né? Então a luz branca aí tá batendo no dente. Uma parte da luz já reflete, porque o esmalte ele tem um pouco de branco. O branco é reflexão, ele vai refletir, né? E essa reflexão é difusa, porque o dente não é um espelho, né? Então o dente ele já possui ondulações, possui rugosidade, possui, né? Então, como é que se diz? Textura, não é bem rugosidade, rugosidade é outra coisa, né? Então, textura, tá? Então, essa textura faz com que a luz bata e reflita difusamente, não é um espelho, né? Senão cada sorriso é um flash. Então, primeiramente, a luz reflete. Agora, como o esmalte é translúcido, né, ele vai passar por esse incisal que fica em volta, né? E aí tende a chegar na dentina, que tem os mamelos, né? Tem os mamelos, então, no mamelo também reflete, a gente enxerga um pouco do mamelo. E, né, a luz se difunde ali dentro. Ok. Para aumentar a translucidez de um dente, existem materiais translúcidos, materiais também chamados de opalescentes, que eles podem refletir um pouco de azulado, né? Mas que simulam a transparência, né? O azul está muito ligado com esse efeito de transparência. Então, quando a gente faz os mamelos, que é de dentina, né, e que reflete bem essa luz para enxergar, a gente coloca ali em volta dos materiais, esses mamelos, dessa dentina, translúcido, né? Então, material translúcido. E depois recobre com incisal, que já é um material um pouquinho esbranquiçado. Quanto mais massas translúcidas você põe em volta dos mamelos, mais aumenta a translucidez do dente. É isso que eu estou falando, seja em resina foto, seja em cerâmica, né? Então, esses translúcidos, que cada marca tem efeito, translúcido 1, 2, 3, 4, né? Com tonalidades também, né? Então, aí você tem que saber qual translúcido, né? Então,
Mas a dica é, você aumenta a quantidade de translúcidos interna no dente e você tem maior translucidez, tá? E vice-versa. Então, só para a gente... Vamos fazer isso como? Na resina foto. Quando a gente começar a fazer os trabalhos aí de resina foto na prática, né, a gente vai pedir aí dentina, translúcido, esmalte, a gente vai brincar disso daí, tá? Então, ok. 23. Falei que ia ser mais rápido hoje. Desenhe um mapeamento fictício de um incisivo central de cor A3 na cervical, né? Cor A1 na incisal, com elevada translucidez e alaranjamento cervical. Então, o dentista, se ele viu isso, ele precisa desenhar num papel e mandar para você. E você precisa entender o que o dentista fez, né? Então, por isso que eu fiz aí um mapeamento fictício, que às vezes o técnico também vai até o consultório, né, para, junto com dentistas com os dentistas e as escalas, chegar num consenso de que cor, de que efeitos utilizar. Então, se ele viu tudo isso no dente da pessoa, né, você tem que mapear, desenhar, né? O dentista tem que fazer isso, mandar para o laboratório. Quanto mais informação tiver, melhor. Então, se na região cervical ali ele é A3, então escreve lá, desenha um dentinho ali, né, no papel. Você pode, muitos laboratórios já mandam um pedido, né? Tem um desenho uma folhinha, um bloquinho que o dentista tem, que é requisição para o laboratório. Já tem ali desenhado um central dividido em quadrantes, né? Então, o dentista ele só preenche, né? Então, laranja aqui, cor A3 aqui, por exemplo, como está aí, A3, A2, A1, é um degradê aí de saturação, né? Então, o dente vai ficando menos saturado aí para incisal, né? Então, ok. E aí, você tem que botar uma flechinha ali, escrever orange, né? A cerâmica que o laranja vem como escrito orange ou laranja, né? Então ou dentina laranja, tá? Então marca ali, né, para você lembrar na hora de aplicar, na hora de fazer o trabalho, né? Tomara que tenha 200 trabalhos para fazer, então para não esquecer essas informações, né? Então tem escalas de translúcidos, né? Então se for transpablue, né, um pouco azulado, você escreve lá TB, transpablue, né? Então, efeito 1, efeito 2 são translúcidos, opalescentes, né? Vê os efeitos que sua marca oferece aí, né? E o que você vai pôr para fazer aquela translucidez que o dentista está pedindo? Como eu disse, você precisa aumentar essa quantidade de translúcido, né, nessa região em volta dos mamelos, para que essa incisal fique bem translúcida, né? Então, depois recobrindo com esmalte para ter uma reflexão de luz, não o dente fica acinzentado, né? Então, esse é um mapeamento simples do que foi pedido, tá? Existem várias tonalidades, até cor de mamelo existe, assim, para você fazer efeito, né? Então, tem mapeamento bem complexo, bem cheio de cor, né? Então, esse foi um simples, tá? Faz um dente padrão, standard, sem muito artifício. Defina o que é translucidez e opacidade, vocês já estão sabendo isso daí, tranquilo, né? Isso é muito importante naquelas pastilhas, né, de cerâmica prensada, né, que você tem pastilhas de diferentes translucidez, de diferentes opacidades. Isso você vai escolher de acordo com a cor do substrato, né, a cor do preparo, se o preparo está na cor certa, se o preparo está escuro. Se estiver escuro, precisa ser uma pastilha mais opaca para esconder. Se o preparo está beleza, pode ser uma pastilha mais translúcida, para o dente ficar bem translúcido, né? Então, essa é a diferença em translucidez e opacidade. Translucidez permite a passagem e difusão da luz, né? E opacidade reflete totalmente, né? Bate e volta, não passa, como esse núcleo de metal aí, esse núcleo metálico, né, que mostra toda a sua opacidade aí no centro do dente. A luz não conseguiu passar, né? Então, a facilidade da passagem, né, e transmissão, difusão da luz é o conceito de translucidez, né? Opacidade tem uma grande reflexão impedindo a passagem da luz, refletindo toda a luz de volta, né? Ela bate e volta, isso é opacidade, né? Então, é muito importante, aí, não só nas cerâmicas prensadas, mas, né, nos trabalhos. E a gente
sai perdendo na metalocerâmica porque diminui a translucidez, não tem jeito. Você tem metal num trabalho, vai diminuir. Se é metalocerâmica, a luz não passa pelo copo, então a metalocerâmica é um trabalho menos translúcido, por exemplo, que uma cerâmica pura, né? Então, mais opaco. Quando realizamos uma onlay de cerâmica ou resina foto em um dente com elevado escurecimento interno, qual o procedimento indicado? Então, o dentista mandou para você lá uma onlay para você fazer, né? Uma onlay, por exemplo, aqui. Ele desgastou o dente, né? Fez o formato do preparo já, que é formato expulsivo, onde vai encaixar a peça, não pode ter retenções, né? E ali ele verificou que a dentina está bem escurecida. Essa dentina escurecida ela é dura para chuchu, tá? Ela é até mais dura que a dentina normal. Ela está super calcificada, né? Ali essa dentina foi afetada pela cárie, mas não foi comprometida. Então, o dentista não vai tirar aquele marrom. Até porque, se bobear, tirar aquilo pode chegar muito perto do nervo, né, da polpa, e o dente ficar sensível e depois ter que tratar o canal. Então, na verdade, aquilo até é uma proteção para o dente, aquela parte escura, tá? Então, muitas vezes, ele não tira. E aí? Ele tem que avisar o laboratório, tem que tirar uma foto, né, substrato escuro, falar essa cor, porque se ele vai fazer uma cerâmica prensada e o laboratório pega uma pastilha HT, que é Height Translúcido, né? Então, elevada translucidez, né? Na hora que cimentar aquela peça, né, o marrom vai aparecer lá na superfície, né? A luz vai passar o HT, vai bater no marrom, vai voltar e nós vamos ver. Então, a gente tem que usar, né, uma pastilha para fazer essa cerâmica prensada mais opaca, né, para tentar não aparecer aquilo. Então, uma pastilha aí IMO, né, média opacidade, né? Então, para esconder essas manchas, tá? Então, são algumas aí, né, dicas aí para o quê? Para tentar criar o link para o laboratório, para a gente entender aí tudo que influencia a cor do dente que a gente está fazendo, né? Então, aí, a dentina, por exemplo, se eu não for fazer pastilha prensada, não, eu vou aplicar mesmo, vou fazer com a técnica do refratário, né? Vou fazer aplicando. Então, lá no fundo da restauração que você vai fazer, você põe dentina opaca, né? É pozinho, mistura lá no buraco mesmo do dente, onde tem aquelas manchas, você põe uma dentina que é opaca, então ela reflete a luz, né? Ela bate na dentina opaca e já volta, não deixa chegar a luz ali naquelas manchas, né? Então, um material com opacidade, você vai esconder isso. Depois você põe dentina, esmalte, o material vai ter translucidez, mas no fundo ele é opaco, né? Então, olha aí, outra marca também, olha lá, Opaque Dentin, né? Tem algumas marcas que chamam Deep Dentin, que é profunda, dentina profunda, é opaca, né? Então, resina foto, a mesma coisa, a gente tem aí, né, nas resinas fotos, dentinas opacas, então vou fazer no modelo de gesso, eu ponho dentina opaca no fundo, aí ponho luz, aí depois eu ponho dentina, vou subindo, depois eu ponho esmalte e tal, e vou fazendo o dente. Né? Lá no fundo da restauração é uma dentina opaca para esconder, né, essa mancha, essa alteração de cor que o dente. Então, quando o dentista cimenta, né, aquela mancha some, né? Então, não vai ficar, né, aparecendo, porque você pôs, né, material opaco para esconder, tá bom? Então, acho que ficou bem explicadinho isso daí. Tá? Quais as diferenças entre resinas acrílicas e as resinas compostas? Isso está mais para a pergunta de materiais do que de prótese fixa, mas como a gente faz prótese fixa, né, com resinas compostas, né, então, e faz provisórios com resinas acrílicas, e são próteses fixas, então, por que a gente faz provisório com resina acrílica e a resina já é considerada um material de média duração, não provisório. Tem gente que faz provisório com resina composta também, tá? Mas é um material que foi feito para durar mais, né? Por que ele dura mais? Quem me dá, cansei de falar um pouco, quem fala alguma coisa aí sobre isso? É uma diferencinha aí entre a resina acrílica e a resina composta. Vai, me ajuda aí na aula. Falando muito, tô achando que vocês estão dormindo.
por causa da composição química delas, né? Boa, composição. E o que a resina composta tem de diferente na composição? A resina composta tem o que nela? Partículas de carga. Partículas de carga. A Cíntia está detonando, hein? Partículas de carga. Então, por isso que ela chama resina composta, porque ela é composta com diferentes elementos, não é só resina, né? Então, ela tem partículas de cerâmica, de vidro, de zircônia, partículas, né, inertes, né? Partículas que estão lá no meio, para quê? Para aumentar a dureza, para diminuir a contração, já que elas são inertes, tem menos resina, né? Então, a resina que contrai, né? Então, ela tem partículas aí para diminuir a contração, para aumentar essa resistência, né? Então, resistência à abrasão, né? Material mais duro, maior dureza, né? Então, é assim, né? Sem contar que o monômero é outro também, né? O monômero aí das resinas acrílicas é metilmetacrilato. A gente viu a polimerização, né? Formando polimetilmetacrilato. Já, né? Falei das miçangas, né? Que polimerizam, né? Então, metilmetacrilato aí, quando ele polimeriza, né? De forma, então, com um ativador, iniciador, polimeriza, libera elétrons, né? Abre aquela cadeia carbônica e acaba polimerizando, né? Essa resina acrílica, ela é fornecida em pó e um líquido, né? Aquele líquido, o cheiro super forte, que é o monômero, o pó, que é o polímero, que foi triturado e feito um pó, 3 partes para 1, a gente vai criar aí uma massa de resina acrílica, né? Que tem a termo, tem a alto, né, que vai polimerizar de acordo com a ativação. Ok, esse é um resumão das resinas acrílicas. Agora, o compósito, ele tem partículas, né, tem partículas, é colocado grãos ali dentro, né, de sílica, né, de cerâmica, qualquer opção, e essas partículas, elas são banhadas com silano, porque senão as partículas não grudam na resina, começa a esfarelar o material. Então, para ter resistência, essas partículas são silanizadas, grudam na matriz, que é a cola, que é a resina, que não é o metilmetacrilato, inclusive, né? É o bis-GMA, geralmente. Então, tudo daí forma um material bem resistente, né? Bem coeso, porque as partes estão grudadas entre si, né? Então, através do agente de união, né? Então, um material que é composto por matriz, partícula de carga e um agente de união, né? Então, e o próprio monômero é uma molécula grande, gosmenta, né? Então, que também possui menos contração que o metilmetacrilato, mas é um parente do metilmetacrilato, afinal é um bisfenol glicidilmetacrilato. Então, né, o bis-GMA é um monômero parentesco aí do metacrilato, tá? Também abre a ligação carbônica, também polimeriza, vira uma molécula gigante, né? Então, esse material aí tende a contrair menos. Por quê? Tende não, contrai menos, porque tem muita partícula de carga, aí 60%, 70% de partícula de carga, ou seja, a resina mesmo é só 30%, e possui um monômero com a molécula muito grande, que ela contrai menos, quando unem uma com outra, tem uma menor contração, né? Então, um material bem superior aí, normalmente é foto, né? Então, a gente tem que fazer em camadas, né? Porque senão a luz não penetra, senão a contração é muito grande. Então, para minimizar a contração, sempre técnica incremental, aos poucos põe luz. A luz é o ativador, né? A canforoquinona aí, normalmente, é o iniciador, e aí a gente tem a polimerização desse material, o endurecimento, né? Então, para explicar a cimentação adesiva realizada pelo dentista. Então, envolve esses conceitos aí, né? Isso é muito legal saber, porque às vezes o dentista tira dúvidas com o técnico, né, sobre isso, inclusive, né? Então, a cimentação adesiva, ela é realizada naqueles materiais que é possível fazer um ataque ácido, né, como cerâmicas feldspáticas, né, o de silicato, né? Então, são materiais aí que o ácido fluorídrico, né, ele acaba removendo átomos dessa superfície, deixando ligações pendentes, né, ligações pendentes, né? Então, a cerâmica, ela precisa de um ácido fluorídrico que o dentista aplica em gel sobre esse trabalho, por exemplo, uma faceta, né? Então, ele põe ácido nessa faceta,
né? Então, vou cimentar adesivamente aí, né, uma faceta, por exemplo, tá? Então, o dentista ele faz o procedimento adesivo no dente e faz o procedimento adesivo também na faceta. No dente, ele usa o ácido fosfórico, a 37%, que é um ácido que vai, né, promover uma desmineralização no esmalte, perdendo o brilho. O esmalte perde o brilho, né? Então, o adesivo penetra e enrosca, gruda melhor. Na região de dentina, ele limpa os túbulos, né, da dentina, e esse adesivo consegue penetrar também, tendo, então, uma adesão melhor. Então, o ácido ele faz uma limpeza no dente para quem penetrar a resina, o bisgma, outros monômeros que são também colocados, né, que gostam de água, né? Então, para quê? Penetrar nesses túbulos e aí, com a luz, endurece, polimeriza e enrosca essa cola no dente. Então, procedimento adesivo no dente e na cerâmica, né? Então, o dentista, Vai voltar? voltamos já uma vez, né? Tranquilo. Já. Tem 5 minutos ainda? Vai dar tempo de falar bastante, tá? Tá, Olha aí joia. o dentista passando aí o adesivo, que são monômeros, né? Então, com um pincelzinho, isso daí vai penetrar na dentina, vai penetrar nas irregularidades do esmalte ali que o ácido causou, né? E aí, quando ele põe luz, né, esse adesivo colou no dente, deixando ligações pendentes. Né? O adesivo ainda está meio grudento, ele quer grudar em alguém ainda. Você pode pôr resina foto, né? Ou pode pôr o cimento. No caso, nós vamos pôr o cimento, que é de resina também, é um cimento resinoso. Então, na cerâmica, olha lá, a gente tem que fazer um outro ácido. O dentista tem lá o ácido fluorídrico, né? Que ele ataca o vidro, né? Então, alguns segundos, 10, 15 segundos, lava abundantemente isso, seca, a gente percebe que a cerâmica perde o brilho também, né? Aí ele passa o quê? Agente de união. O silano, olha ele de volta, é um agente bifuncional, ou seja, ele gruda na cerâmica e fica com ligações pendentes também, querendo reagir com alguém aí que vai chegar, né? Então, ligações pendentes. Então, no dente tem ligações pendentes, agora na cerâmica também tem ligação pendente, querendo reagir, né? Aí sim, né? Olha aí algumas marcas de silano, né? Vende na dental, o dentista é que faz esse procedimento, mas às vezes ele tira dúvida, né? Você tem que explicar que essa cerâmica você pode silanizar, por exemplo, as prensadas, né? Passa ácido fluorídrico, lava, passa o silano, seca só, não precisa de luz, e aí passa o adesivo, põe luz. Aí tem adesivo de um lado e adesivo do outro. E aí sim, olha lá, passando adesivo primeiro, pôs luz ali no adesivo, o ar, né, passando aquele monômero ali internamente sobre o silano que foi passado. Então, o monômero vai grudar no silano, que grudou na cerâmica, né, e ali passando já um cimento resinoso, né, um cimento que normalmente mistura duas pastas, né? Então, quando ele é dual, né, endurece pela luz e quimicamente, então ele aplicou a cola, o cimento dentro dessa peça, essa prótese fixa de 3 elementos, e aí sim cimenta, tira os excessos e coloca a luz para polimerizar, né? Então, normalmente o dentista usa algum tipo de cimento, aqui só mostrando uma opção, que é um cimento dual, né? Que endurece de duas formas, com luz, e caso a luz não penetre, porque o material é opaco, aí ele endurece sozinho também, né, polimerizável, porque tem lá dentro dele também a mina terciária, que reage com o peróxido de benzoíla, né, e também tem canforoquinona para reagir com a luz, então uma polimerização de duas formas, por isso se chama dual cement, né, que polimeriza de duas formas. Tá? Essa é uma marca, tá? Não é propaganda, é só para vocês entenderem a polimerização dual. Né? Então, aí sim o dentista posiciona essa faceta com esse cimento, ele vai limpar os excessos que extravasam, passa um fio dental, tira o excesso, deixa tudo bonitinho, aí coloca a luz. E aí essa faceta gruda quimicamente, também mecanicamente, porque foi feito um preparo que fica sobreposto, mas principalmente, né, quimicamente, né, porque o agente de união, o silano, faz com que o cimento,
né? Que está grudado no dente, que grude também na cerâmica, e assim esses trabalhos tendem a ser duradouros, né? Mas lógico, precisa estar a oclusão correta, né? Para não ter esforço, precisa ser bem indicado para aquele caso que a pessoa não tem bruxismo, né? Então, o tipo de mordida, né? Classe 1, classe 2, classe 3, então toda uma situação aí da mastigação, do preparo, né, da espessura do material que vai ser feito, né, vai estar envolvido aí na qualidade aí desse trabalho, na durabilidade desse trabalho, tá? O tempo vai acabar. A próxima aula nós vamos continuar sobre essas perguntas sobre estética, né? Sobre estética, prótese fixa, materiais, essa miscelânea, né? Vocês continuam pesquisando aí, continuam respondendo, né? Para que possa enriquecer esse conteúdo aí, tá? A próxima aula acho que chega perto do fim aí, hein? Hoje foi melhor aí, tá? Vocês não estão tendo dúvida, não estão perguntando, eu estou falando. Ok? Tudo certo?